A paz do Senhor, amados irmãos, amada Igreja de Cristo. Nesse Zap da Paz, eu quero falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 27 e o 28, que o Senhor Jesus nos diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, que se um homem atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que eu quero falar sobre essa palavra? Eu não quero falar especificamente sobre o pecado de adultério, mas sobre algo novo que Jesus fala para aquele povo, sobre a intenção do coração. Nós precisamos entender que Deus, Ele examina não somente as atitudes, mas principalmente a intenção. Porque uma pessoa pode ter uma boa atitude motivada por uma intenção ruim. Você quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo uma época em que existem muitos crimes sexuais contra crianças, chamado pedofilia. E de que forma, muitas das vezes, um pedófilo se aproxima, por exemplo, de uma família carente, que tenha crianças, às vezes ajudando, dando um alimento, uma roupa, ganhando a amizade dos pais. De que maneira muitos pedófilos se aproximam de uma criança? Dando doce, balas, brinquedos. Se você analisar a atitude, é uma excelente atitude você ajudar uma família carente, você abençoar uma criança. Mas a intenção totalmente maléfica. Então Deus, Ele olha a intenção do coração acima das atitudes. Porque existem pessoas que às vezes, tentando acertar, cometem erros. Por exemplo, eu vejo criação de filhos. Nós que servimos a Deus, procuramos criar os nossos filhos mediante a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que devemos ensinar as crianças no caminho que devem andar. Mas eu já vi casos de o pai ser bastante rigoroso e com aquele temor de, se ele afrouxar as mãos, o filho vai se contaminar com as coisas do mundo. E às vezes o pai bastante rigoroso, por um tempo ele tem o domínio sobre o seu filho, tem o controle, mas quando esse filho ganha uma certa idade, muitos deles saem da igreja, e se você for conversar com um jovem que saiu da igreja, que o pai era muito rigoroso, ele vai dizer assim: não, meu pai não deixava eu fazer nada, meu pai era muito duro, meu pai era isso. Hoje não, hoje eu tenho idade, eu saí da igreja. E já tem outros pais que, sabendo desses exemplos que eu acabei citando aqui agora, acabam afrouxando as mãos demais, pensando assim: não vou ser muito severo com meu filho não, porque senão ele vai pegar com o tempo, vai pegar desgosto com as coisas de Deus. E aí aquele pai deixa o filho solto demais, e às vezes isso também dá errado. Quantas, por exemplo, filhas de cristão, eu conheço caso de meninas de 13 anos engravidar. Nada assim, não estou criticando a família, estou dando somente um exemplo. Às vezes o pai está na igreja e a filha está em casa com o namorado. E eu creio que na intenção desse pai, muitas das vezes, ele está pensando: eu não posso forçar minha filha a ir para a igreja. E às vezes acaba abrir mão demais também, acaba dando errado. Então, é como eu sempre dizia para os meus filhos: olha, eu não posso te obrigar, meus filhos pequenos, a dar glória a Deus, não posso te obrigar a orar, porque isso Deus só quer que seja em espírito e em verdade. Mas se eu sou um servo de Deus, estou indo para a casa de Deus, por que você vai ficar em casa? Se eu fosse de qualquer uma outra religião, ou se eu fosse a qualquer um outro lugar, você, por ser filho, ia me acompanhar. Então, o que eu quero dizer com esses dois exemplos? Um foi severo demais e acabou dando errado lá na frente. Outro abriu a guarda demais e também dando errado. Mas como eu estou falando sobre a intenção do coração, mas tanto um como o outro, no coração dele acreditava que estava fazendo certo. Acredito eu que nós temos que ter pedir a Deus a sabedoria, o equilíbrio. Hoje eu vejo isso com mais clareza.
Também já fui muito severo com meu filho mais velho, acabou não dando certo. Hoje meu filho está afastado. Então eu aprendi isso da pior maneira. Eu achava que estava fazendo certo e lá na frente eu vi que, na verdade, faltou-me sabedoria, faltou-me companheirismo para com ele, faltou-me sensibilidade. Então eu aprendi da pior maneira. Mas no meu coração eu achava que estava fazendo certo. Então, como o propósito dessa palavra é sobre a intenção do coração, mas por que, irmão, você está falando sobre isso? Para que nós não venhamos julgar as pessoas. Porque pessoas que erram, mas muitas das vezes estão tentando acertar. Tem irmãos que estão fraquejando, não estão conseguindo caminhar com desenvoltura, mas no seu coração ele está pedindo a Deus, Deus me ajuda. Eu não quero ficar nessa posição, eu não quero ficar dessa maneira. Então, o propósito dessa palavra é para a gente vigiar com a nossa boca. Às vezes nós vemos pessoas criticando, o irmão está muito faltoso. É verdade, nós temos que, se possível for, eu sempre digo isso, estar na casa do Senhor todos os dias. Mesmo quando não tem na nossa congregação, se alguma outra tiver, é importante, se você puder estar na casa do Senhor, é o melhor lugar para se estar. Só que tem irmãos que às vezes estão faltosos, mas porque estão feridos, entristecidos. E muitas das vezes nós cometemos um grande erro de não ir até o irmão para saber o que está acontecendo, para demonstrar a nossa ajuda, nosso apoio, nosso companheirismo. Às vezes cometemos o erro de não ir até o irmão e depois cometemos um erro maior ainda de criticar o irmão. Então, irmãos, que nós venhamos ter cuidado com a nossa boca, para não julgar as pessoas. Deus conhece a intenção de cada coração. Eu lembro-me de Davi, que cometeu um adultério. É como eu estava conversando com o irmão esses dias. O adultério que ele cometeu não foi algo premeditado. Ele estava lá no seu palácio, no tempo que os reis saem para a guerra, ele deveria estar lá na guerra, e ele estava lá certamente dormindo, e pela tarde, quando ele passeava pela varanda, pelo pátio do seu palácio, ele avistou Betseba tomando banho, nua. Eu também não sei porque que ela estava tomando banho num lugar que daí do pátio do rei daria para ver. Eu não sei se... Creio que deveria ter um lugar mais reservado para ela tomar banho, mas bem, não vem ao caso. E Davi olhou para aquela mulher, ele não premeditou, ele não primeiro mandou matar o marido da mulher para ficar com ela, não foi isso que ele fez. Simplesmente foi um momento de falta de vigilância. Quando ele olhou aquela mulher nua, o alerta sexual ativou em seu coração e ele não pensou. E aí cometeu adultério. Depois, com a notícia da gravidez da mulher, aí sim, o homicídio de Urias foi premeditado. Porque Davi, acho que ele entrou num desespero tão grande, que se aquela gravidez vai adiante, Urias ia com certeza dizer que o filho não era dele, ia ser uma vergonha muito grande para Davi. E ele, num ato de desespero, para tentar encobrir um pecado, cometeu um pior ainda, que foi mandar matar aquele homem, um soldado fiel como Urias. Tudo isso, por si só, já seria motivo para ele ter perdido a vida. Quando Natan, você conhece a história, lá em 2 Samuel 12, se não me falha a memória, quando Natan ele começa a contar para Davi uma parábola do homem rico, que tinha várias ovelhas, e um homem pobre que só tinha uma ovelha, e vindo um viajante, o homem rico mandou matar a única ovelha do homem pobre para servir ao viajante. Quando Davi ouviu essa história, ele se enfureceu e ele deu uma sentença: esse homem é digno de morte. E Natan disse para ele: esse homem é você, Davi. Ele próprio decretou com a boca dele que ele era um homem digno de morte. E por que Deus não o matou? Por que Deus o perdoou? Porque Davi era o queridinho de Deus? Não, irmãos. Deus é justo. Mas Deus viu que o início dessa história toda não nasceu por uma maldade de Davi, mas foi por uma falta de vigilância. Não uma maldade em si, embora depois ele cometeu atrocidade. Então ele pagou um preço muito alto. Ele sofreu uma consequência muito grande, mas não perdeu a vida e, creio eu também, não perdeu a salvação. Então, irmãos, que nós não venhamos julgar as pessoas, que nós venhamos tentar compreender. Eu não conheço o que está no seu coração, você não conhece o que está no meu. Se eu errar, você pode sim, pela palavra de Deus que nos orienta, me exortar, mas tudo com amor.
não querendo se colocar acima do irmão, não com tom de crítica, mas tentando encaminhar o irmão realmente para um caminho correto e seguro, segundo a palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique com essa pequenina reflexão. Vamos vigiar com a nossa boca. Vamos se preocupar em detectar os nossos erros e deixar o erro dos irmãos um pouco de lado e se preocupar mais com a nossa vida. Até porque, como diz Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele diz: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí no 10 ele diz, o Senhor dizendo: eu, o Senhor. Então Deus conhece a intenção do coração. Às vezes a gente diz assim: eu não estou sentindo no meu coração. Nosso coração é enganoso. Às vezes Deus está nos chamando a atenção. É uma pregação que às vezes a gente diz assim: quem tinha que estar aqui era a irmã fulana, era o irmão ciclano. Não, irmãos, Deus não fala com ausentes. Deus está falando com quem está ali presente. Pode até ser que essa irmã também precisa ouvir uma palavra como essa, mas na hora dela Deus vai falar com ela em algum lugar, Deus vai dar o jeito dele, que Deus é fiel, sabe como fazer. Mas quantas pessoas eu já vi, Deus está chamando a atenção dela e ela diz: eu não senti no meu coração que aquela palavra era para mim, aquela revelação era verdadeira. Enganoso é o coração do homem. Então que Deus te abençoe. Se você concorda com essa pequena reflexão, compartilhe e até o próximo Zap da Paz.